A paz do Senhor a todos, é um privilégio para mim, neste finalzinho de ano, poder trazer uma palavra para abençoar a sua vida e também para desejar para vocês aí um feliz ano novo, que Deus abençoe muito esse ano que está por vir. E nada melhor do que nós nos despedirmos desse ano agora, de 2022, trazendo uma palavra de reflexão e pedindo ao Senhor que Ele possa, nesse momento, não é, em que nós estamos juntos, trazer para nós algo que venha nos ajudar na nova caminhada. E eu queria orar, antes de mais nada, eu queria orar com você e pedir ao Senhor que Ele venha trazer para esse momento a sua presença, discernimento, sabedoria, para que possamos não só falar da palavra de Deus, mas para que essa palavra toque aos nossos corações profundamente. Então, fique aí, não vá embora, fique junto com a gente. Passe esses últimos minutos agora aqui que nós temos, né? Últimas horas que nós temos de 2022, também saboreando as delícias da palavra de Deus, que elas saciam a nossa alma. Vamos orar. Muito obrigado, Jesus, porque estamos reunidos como irmãos em Cristo ao redor desta mesa farta que é a tua palavra. Uma mesa que nos sacia e alimenta a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida e nos ajuda na caminhada. Deus, iremos agora terminar mais um ano e iniciar um novo ano. E nada melhor, Senhor, do que ouvirmos a Tua palavra para que possamos encontrar nela resposta e ajuda para a nossa caminhada. Abençoa cada um que nos escuta, que nos assiste neste momento, seja neste presente tempo ou num tempo que seja o futuro, venha estar assistindo a este vídeo, que o Senhor possa igualmente usar das tuas ferramentas para abençoar cada uma destas vidas e que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de trabalhar em nós, no nome de Jesus. Amém, amém. Bem, nós chegamos ao final de mais um ano, 2022, começa a fechar suas cortinas e se inicia um novo capítulo das nossas vidas, 2023. Isso acontece para todos os anos, né? 23 para 24, enquanto nós estivermos vivos. São novos episódios, são novos momentos, novas pessoas, pessoas que vão entrando em nossa vida e pessoas que nós vamos conhecendo ao decorrer da nossa jornada. E é interessante que eu e minha esposa, nós gostamos muito de assistir séries, filmes, e dentre estas séries e filmes, nós gostamos muito de investigação, tipo de FBI, séries médicas, negócios de bombeiro, ou mesmo de advogados. Estas séries que são muito comuns hoje nos programas, nas tramas de TV. E na maioria das vezes que nós estamos assistindo estas séries de TV, é interessante que quando um personagem ele está para sair da série, ele está se despedindo da série, nós já logo percebemos. E a minha esposa, quando ela começa a perceber isso, ela já olha para mim, ela tem uma palavra que é uma palavra que virou até um chavão, frase característica dela. Ela diz, eu acho que acabou o contrato, né? Acabou o contratinho, ela fala, do ator ou da atriz que está saindo. Porque é interessante que nas séries eles vão montando um tipo de uma trama ou de um episódio que tem a ver com a saída desse ator. E a gente começa a perceber que algo está diferente. E eles também começam a trazer um novo suspense para quem está entrando na nova trama. Então é muito, muito legal tudo isso, porque a gente já logo capta, né? E ela já vai para o mobile, ou eu também, ou para o telefone celular, e ela vai lá checar no Google o que será que aconteceu, porque são atores que a gente, atrizes também, que a gente está acostumado de ver uma temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, mas a realidade é que findou um projeto, findou-se uma etapa e se inicia a próxima e cria-se o suspense para o que está por vir. E bem, na reflexão de hoje, para o final de ano, eu gostaria de trazer exatamente isso, né? Eu escolhi um tema que foi uma das pregações da Link Church, da nossa igreja, que a gente teve durante o ano de 2022, dentre tantas pregações abençoadas que nós tivemos.
E esta pregação em especial foi num período da minha vida, de um momento que eu estava vivendo em 2022, que eu me encontrava bem debilitado de saúde e também a minha alma, o meu coração estava triste. Era um período, como ser humano, né? Nós temos estes momentos. E a palavra que esta pessoa trouxe foi de grande bênção para a minha vida. Foi num período muito propício, inclusive ela me substituía, a pessoa me substituía, esse irmão me substituía em decorrência desses momentos de eu não estar bem de saúde, e abençoou muito. E a pregação, ela teve o título Ser Valente na Adversidade, propício para mim. Foi no dia 2 de julho de 2022 e foi trazida pelo nosso irmão, querido diácono Roy Aguirre. Ele trouxe essa pregação e ele usou 2 textos bíblicos. O texto de Deuteronômio 31, que é o finzinho de Deuteronômio 31, do verso 1 a 8, e Josué, capítulo 1, versos 1 ao 9. Ele trouxe e ele falava sobre a adversidade que os líderes enfrentam, governos, lideranças, igrejas, e a dificuldade que o povo, as pessoas, elas enfrentam. E aqui na história que ele trouxe, que está em Deuteronômio e Josué, fala sobre esse mover na liderança, porque ao mesmo passo que havia uma tristeza pela despedida de Moisés, que Moisés iria morrer logo em seguida, existia também uma palavra de encorajamento para o novo líder que estava assumindo, que era Josué. Uma pessoa que estava todo o tempo ao lado de Moisés e havia visto ou participado tanto das vitórias quanto das dificuldades do seu companheiro e líder ali, ao qual ele servia com tanto amor. E na despedida é interessante que as palavras em Deuteronômio serão de Moisés, dada através de Deus, né? Deus fala com Moisés e Moisés dá como líder esta palavra para o povo e em seguida ele fala com Josué. E olha o que ele diz em Deuteronômio 31, versos 1 ao 3. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. Isso é um choque para eles. Com certeza, quando recebem isso, porque eles estão na expectativa que quem conduza é Moisés, né? Eles atravessarem o Jordão e irem à conquista da Terra Prometida. Então, aqui no verso 2 termina dizendo, você não atravessará o Jordão. O verso 3 inicia, o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês, dizendo isso para Josué. E aí, ele vai dar toda um texto, nós seguimos nesse texto dizendo que Deus estava falando que tiraria todo impedimento da vida deles, da frente deles, dos inimigos que intentariam contra eles, Deus estaria com eles contra todos esses inimigos, e mesmo com a falta de Moisés, eles não deveriam se preocupar. E no verso 6 de Deuteronômio 31, continua dizendo assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Mais uma vez diz, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e disse na presença de todo Israel. Traz Josué, então, na presença de todos ele fala. Seja forte, corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você repartirá entre eles como herança. E aí o verso 8, olha o que diz novamente. Pois o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. E por fim, o que vai acontecer aqui na história? Por fim, Moisés sai de cena e apesar de tudo isso, ele iria ver a terra prometida, mas não entraria nela. E o Roy, nesse texto, inclusive ele vai continuar citando o texto de Josué no capítulo 1, nessa pregação. Se você não viu, você pode ir no nosso arquivo lá no mês de julho, no dia 2. O Roy, ele mostrou que estes textos, tanto do final de Deuteronômio quanto o início de Josué, eles são muito idênticos, similares ali em muitos aspectos. E ele mostrou então que Deus ali ele estava mostrando
para Josué agora, tanto através de Moisés e como o próprio Deus, para que Josué fosse perseverante, paciente e corajoso. E o Roy, ele termina a pregação dele trazendo as experiências de testemunho que ele teve na vida dele, por exemplo, com a saúde da filha, uma cirurgia que a filha fez, que foi algo que eu tive com eles também, junto, participei disso e posso constatar que foi um milagre de Deus na frente dessa família. Deus estava, eu consigo ver estes versos da presença de Deus, não só trazendo coragem, mas também trazendo um milagre para essa família, o que é algo que deve ser guardado com muito carinho, a lembrança no coração, e Deus está trabalhando também com o povo de Deus dessa lembrança. Então, uma pregação que para mim foram palavras muito reconfortantes na época, no dia, e continuam sendo até hoje, e de me fazer lembrar dos milagres e me trazer ânimo de tudo que Deus tem feito. E em especial, irmãos, porque eu valorizo muito as pregações, especialmente dos irmãos que estão perto de mim. Irmãos que eu caminho, que eu conheço a história, que eu sei das dificuldades. E é tão bonito, eu valorizo muito todas as pregações que a gente tem tido na Link, dos irmãos que estão perto, ou mesmo das pessoas que já nos acompanham há um bom tempo, já começam a conhecer um pouco da nossa história. Então é interessante que quando a gente está nesse meio, tudo ganha mais vida, a história ela ganha mais vida, e não é diferente aqui. Porque Moisés está falando com Josué, e Josué andava com Moisés o tempo todo, e era perceptível de ver as maravilhas de Deus na vida de Moisés, e a história se torna muito mais rica, esses dois irmãos em Deus, em Cristo, como a minha história com cada um de vocês. E é na minha reflexão hoje, para esse novo ano, eu não queria focar no seja forte e corajoso, ou sejam fortes e corajosos, como o texto diz por 3 vezes, não é? Mas eu gostaria de pegar ali no trecho em que o Roy mesmo falou de Josué, no capítulo 1, no início desse capítulo, quando ele vai assumir o comando dessa nova temporada, desse novo capítulo do povo de Deus. Agora Deus dizendo para Josué, e ele fala para Josué no capítulo 1 e versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. O próprio Senhor agora está falando com Josué. E olha o que ele diz: meu servo Moisés, ele está morto. Agora, pois, você e todo o povo se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Grande promessa Deus está dando para eles. E o texto continua, Deus falando então diretamente a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra prometida sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E aí continua o verso dizendo: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. E a sequência do verso é esplêndida. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que lindo, mais uma vez, não só nas palavras de Moisés, mais uma vez, é um grande segredo de Deus aqui, que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente olha para tantas coisas do que Deus pode oferecer, quando a grande realidade, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que lindo. E outro dia eu conversava com alguns irmãos, e a gente, nessa conversa, eu comentava sobre como é bom a gente ter o calendário, pois o calendário ele não serve só para a gente ficar virando página, para fazer as nossas programações, as anotações, ou para colocar as contas que a gente tem para pagar,
ou para mostrar quanto a gente está ficando velho cada vez que a gente vira, porque vai chegando o aniversário e a data vai e a gente vai ficando mais velho, não é? Mas também é uma oportunidade para a gente renovar, reavaliar os nossos planos quando a gente vira o calendário. E sempre que um ano termina e o outro ano começa, nós somos bombardeados por propagandas, por informações de como nós podemos fazer bons propósitos para o próximo ano, boas metas para o próximo ano que se inicia. E numa dessas postagens foi interessante porque o que eu recebi desses dois websites, inclusive a reportagem veio amarrada a dois websites ligados à psicologia da saúde, ela falava não sobre os projetos que a gente tem para o próximo ano, mas sobre os maus hábitos que a gente deve deixar primeiro. Antes de nós fazermos bons planos, há algumas coisas que a gente precisa considerar que não foi bom e a gente precisa deixar de lado. E hábitos, o significado dessa palavra é a maneira frequente de se comportar, um costume, uma regra ou um modo. E aqui esse website ele nos auxilia falando sobre esses maus hábitos, há coisas que a gente não deve mais colocar como normalidade na nossa vida, mudar o nosso comportamento, porque a gente continua vivo. A gente está vivo para esse ano que vem, enquanto Deus nos permitir, para os próximos anos, e poder ter uma boa saúde, isso faz toda a diferença. E focando nisso que foi falado nesses websites, algumas coisas eles dão uma dica. Por exemplo, eles falam uma lista de coisas que são maus hábitos. Poucas horas de sono, porque isso atrapalha muito, diminui a capacidade e concentração e absorção da aprendizagem da pessoa, traz problema para pressão alta, de pressão alta, depressão, estresse. Aí eles falam muitas horas ficar sentado, aí eles dão a solução. Levante, estipule algumas horas, né, em determinados intervalos, você levantar, dar uma andada de 5 minutos, volta, senta de novo, para auxiliar teu metabolismo e diminuir as dores que a gente tem no corpo. E entre elas fala sobre beber água, que as pessoas não bebem água, e a água ela é tão boa porque ela é muito benéfica para a saúde de muitas formas, para o sistema circulatório, para o controle da temperatura, elimina toxinas do corpo, controla a pressão arterial, hidrata os olhos, a pele. A gente gasta tanto com produto de beleza e de repente o fato de bebermos água já nos auxilia. E a água nunca deve ser substituída por refrigerantes ou por sucos artificiais. Uma coisa que eles dizem também, evitar de se manter próximo de pessoas negativas. Por quê? Porque elas trazem, faz mal para a saúde mental, pessoas assim. Ou alimentação de pacote, por exemplo, alimentos modificados, processados, ou estimulantes como muito café, energéticos e outros, porque levam o corpo a um limite extremo, mascara os sinais naturais, como a fome, por exemplo, e o cansaço. Você está cansado, mas o estimulante faz com que você se sinta que está bem. Então ele cria ali um engano para sua mente, né? Mas seu corpo está ruim. E isso daí é muito prejudicial para a saúde e causa muitas doenças. O uso exagerado de remédios, que causa uma saturação do organismo e com o tempo isso traz grandes prejuízos. O sal, o açúcar em excesso, que é um problema de saúde hoje pública. E eles falam também de evitar uma irregularidade da vida. Em que questão? Porque nós temos internamente um relógio biológico e esse relógio ele ativa esses hábitos regulares que auxiliam o nosso ritmo do organismo, o funcionamento do corpo. Então a gente precisa procurar ter hora sim para dormir, procurar saber comer, procurar ter tempo para relaxar. Com certeza, todos esses pontos que dizem ser prejudiciais aos maus hábitos para a saúde podem e devem ser fortemente evitados e buscado uma mudança. E basta, eu acredito que na maioria deles, uma questão de esforço e se programar para que a gente possa mudar esses hábitos. E em especial, quando a gente vira o calendário, a gente entra num novo ano. Então é muito importante isso para a nossa vida. E por várias vezes, quando a gente vê aqui na história do povo de Israel, eles sofreram por negarem um exercício básico de confiar e andar nos caminhos de Deus. Eles tinham esse mau hábito de negarem, de se esquecerem. E
aqui vem uma lembrança e um alerta de Deus, tanto para eles, quanto para Josué, um novo líder, de que eles deveriam viver bem esse novo episódio que eles estavam agora para seguir na vida deles, esse novo tempo na vida deles. Eles precisavam ter um comportamento que correspondesse com a identidade deles, que era um povo de Deus. Então eles deveriam corresponder a essa identidade deles. Eles precisavam ser fiéis aos princípios de Deus. Deveriam ter hábitos que correspondessem ao Deus ao qual pertenciam e ao qual eles serviam, a Deus Todo-Poderoso, agradar a Deus. E assim eles saberiam que Deus estaria com eles em toda essa jornada. E aqui é uma questão de companheirismo, não é verdade? Quando a gente anda e caminha com Deus, eu quero entrar nesse ano de 2023 agora, e nos próximos anos, sempre tendo essa lembrança de que eu quero caminhar com Deus, que eu quero Deus presente na minha vida, e que é uma questão de companheirismo. E é tão lindo nós vermos esse relacionamento. É tão lindo quando a gente tem isso. E se queremos viver estes hábitos saudáveis para a vida espiritual e para o caminhar com Deus, nós precisamos estar atentos aos princípios, como é mostrado aqui para Josué, porque é chamado a atenção a partir do verso 7. Na parte B diz: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vê que está tudo interligado. Então eu preciso conhecer, eu preciso saber a vontade de Deus, conhecer e meditar na lei de Deus, para que eu possa cumprir fielmente tudo o que está escrito nessa lei, ter um conhecimento. E assim eu possa também receber essa dádiva de Deus, dos caminhos prosperados e de ser bem-sucedido. Agora é interessante porque quando nós olhamos para a história do povo de Israel, o maior problema do povo de Israel não era tirar eles do Egito ou da escravidão. Mas o maior problema aqui era tirar o Egito do coração do povo de Israel. Porque o coração deles estava impregnado pela convivência de anos no Egito. E se nós queremos o novo, mas não queremos nos mover a uma atitude ou ação para o novo, fica difícil. E aqui Deus então está trazendo a lembrança deles. Eles perambularam aí 40 anos no deserto. E Deus quer dar algo novo para eles. E tudo isso porque eles não observaram algumas coisas. Veja que Deus trouxe Moisés, levantou Moisés como líder. Trouxe pragas, eles viram as pragas do Egito enquanto Deus os poupava. Deus libertou o povo, deu a carta de alforria para eles, da escravidão. Mas eles acabaram querendo ir para o caminho mais longo da desobediência, da murmuração e da reclamação. E foi um povo difícil. Mas Deus, ele queria e quer libertar do passado aquele povo, como ele quer hoje também para as nossas vidas, para que possa olhar para o presente, tomar decisões certas e mudar ou construir um bom futuro. Um futuro que vale a pena. A grande promessa de Deus que também vale para os nossos dias. Lembra que Josué, ele tinha a lei do Senhor. Agora, no Novo Testamento, os discípulos, quando Jesus citava no Novo Testamento, ele usava o Antigo Testamento, que é o que a igreja de Atos dos Apóstolos também vai utilizar. Era o que eles tinham, as leis, os profetas, a Torá, para que continuassem seguindo a vida e fazendo a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus. Agora, nós, hoje, nós temos essa maravilhosa graça de Deus, que é essa coleção de 66 livros e cartas que formam a nossa Bíblia, onde nós conhecemos as verdades de Deus e que nós precisamos buscar por isso, ter realmente em nosso coração o desejo de meditar, de falar da palavra de Deus, de estarmos utilizando do nosso tempo também, ganhando esse conhecimento.
da palavra de Deus. E o não ler a palavra de Deus é altamente nocivo e prejudicial à saúde espiritual. Se existem maus hábitos, então, para a saúde, como foi falado, para a saúde espiritual, o não meditar na palavra de Deus é terrível. Causa vários problemas e consequências na vida daqueles que querem ter experiências com Deus, mas acabam se afastando disso. Porque se nós temos o contato com a palavra de Deus, nós podemos viver por completo as promessas de Deus e experimentar, sim, para um ano agora de 2023, ou os anos que se seguem, experiências diferentes e sobrenaturais de Deus. Portanto, se você vai virar o calendário, vai a minha recomendação: modifique também aquilo que precisa ser modificado em sua vida e ande juntamente com o Senhor em fidelidade e viva experiências novas de um bom tempo com Deus. O livro de Josué, por exemplo, é um maravilhoso livro sobre conquistas e promessas, conquistar a terra prometida, mas é também um livro sobre novos capítulos e sobre recomeços. E olhando, por exemplo, para este personagem Josué, nós vemos muitas características que ele era. Primeiramente, a gente olha para ele, a gente vê que ele é uma pessoa que sai dessa escravidão. Ele viveu essa experiência da escravidão. Warren Wiersbe, ele diz assim, que é um comentador bíblico, ele diz: Josué foi escravo antes de ser qualquer coisa. Antes dele ser esse líder, ele teve essas experiências como escravo. E é importante, não é, a gente olhar por isso. E, portanto, uma coisa era Josué ter ouvido falar da história dele, mas é completamente diferente dele ter vivido na pele a opressão que Faraó trouxe sobre o seu povo, sobre a sua família. Ele conhecia bem a sua realidade. E a história para ele não era uma fantasia. Hoje, nós também vivemos na nossa vida muitas histórias. Algumas que a gente ouve, algumas que a gente imagina que é fantasia, mas a grande realidade é que a gente sabe o que a gente quer para o próximo ano. Não é uma fantasia, a gente quer viver algo novo. Então, portanto, haja de acordo com esta expectativa. Porque Josué, ele sabia que Deus havia trazido eventos dramáticos ali, feito coisas grandiosas. E ele viu 10 pragas, ele viu o êxodo do Egito, passagem pelo Mar Vermelho, viu a Terra Prometida, ele foi um dos 12 espias, ele e Caleb tiveram um posicionamento, uma visão completamente diferente, por causa dessa confiança em Deus, dos milagres de Deus. Ele presenciou a morte dos primogênitos na primeira noite de Páscoa, quando o anjo da morte passa sobre todas as casas, e aquela que não estivesse com o sangue nos umbrais da porta, e seria atingida pelo anjo da morte, todo primogênito morreria. A gente vê aqui o quanto ele teve experiências com Deus. Josué era adestrado na batalha. Quando você lê a história de Josué, você vai ver o quanto nós vemos ele à frente ali, tomando uma posição firme na sua missão, que vai também servir para a liderança dele. Josué foi servo de Moisés, um servo fiel de Moisés, serviu Moisés fielmente, não só na batalha, mas estava com Moisés ao pé do monte. Lembra quantas vezes a gente vê e o nome de Josué está ali? Quando você vê o nome de Moisés, você vê o nome de Josué aguardando e guardando, protegendo o seu amigo, o seu líder. E é interessante que quando Moisés estava na tenda do encontro, que ele entrava para falar com Deus face a face, nós olhamos, por exemplo, o Êxodo 33:11, diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E depois, Moisés ele voltava para o acampamento, e olha o que diz no verso 11. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, estava lá junto com Moisés. E isso, irmãos, é algo raro hoje. É algo raro nós termos pessoas que tenham fidelidade, responsabilidade, essa amizade intrínseca. Valorize isso, as pessoas que estão perto de você. Como eu disse para vocês nessa questão, por exemplo, da pregação do Roy, puxa, eu valorizo não só dele, como a dos outros meus irmãos, porque eu sei, conheço estas pessoas, e é tão lindo da gente ver Deus atuando na vida destes irmãos, e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles que se dispõe em tudo na igreja, nas áreas da igreja. Que Deus nos conserve assim para o próximo ano.
E uma das coisas que eu sempre aprendi quando fazia seminário, fazia tipo discipulado, eu sempre ouvi essa frase: se nós não somos bons servos, obedientes ou dedicados, também não seremos bons líderes. E Josué, ele tinha o espírito de sabedoria, outra característica dele. Quando a gente vai lá para Deuteronômio 34, verso 9, diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Olha que lindo, que Deus nos dê esse espírito de sabedoria. Mas como é que nós vamos ter? Meditando na palavra de Deus, buscando, usando do nosso tempo, separando o nosso tempo na palavra de Deus, aplicando isso para a nossa vida. E Josué também, ele foi um sucessor de Moisés. E ele foi um escolhido de Deus. Olha que lindo essa tarefa que é dada para Josué, mas ao mesmo tempo é uma tarefa muito difícil, ser sucessor de quem? Do grande Moisés. Imagine a expectativa, a cobrança do povo que pesava sobre a vida de Josué, de estar à altura de Moisés. Porque uma coisa é você substituir alguém que está mal visto, alguém que fracassou na missão, e aí há uma esperança que você consiga, ser diferente. Mas outra coisa é você substituir alguém com esse gabarito que Moisés tinha e que estava na expectativa do povo em alta. Ele era o grande líder do povo. Mas lá em Josué, no capítulo 3, mais à frente, verso 7 diz: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Olha que lindo. Para que saibam que estarei com você. Deus, ele entra aqui na vida de Josué para certificar a ele de que Deus estaria com ele. E andar com Deus, foi o que nós abrimos falando desde o início. Andar com Deus, se nós formos nessa caminhada sozinhos, é uma caminhada solitária, ruim, é uma caminhada de sofrimento, mas ter uma caminhada com Deus, andar com Deus, saber que nós podemos contar com Deus, saber que o Senhor está conosco, isto é maravilhoso. E aqui Josué, note, seria lembrado por Deus de que apesar do prestígio de Moisés, e que o prestígio que todos, ou como todos olhavam para Moisés, Deus iria alertar a Josué, eu iria mostrar para Josué, dizendo para ele: ei Josué, o sucesso nunca foi de Moisés, mas foi eu quem escolhi Moisés e fui eu que andei com Moisés. E agora, Josué, eu escolho estar com você, andar com você. Então eu vou te exaltar, eu vou te dar sucesso para sua vida nesse novo capítulo que se inicia. E assim também, meus irmãos, é uma lição para nós nesse ano novo. E é um desejo do meu coração, de que Deus também faça parte dessa nossa jornada, caminhe conosco. Não entre nesse novo ano, irmãos. Aliás, não saia desse novo ano sem trazer aos pés da cruz, sem trazer aos pés do Senhor os nossos pedidos, os nossos desejos. E não entre no próximo ano sem considerar, sem trazer na presença de Deus todos os seus projetos. É muito bom nós estarmos juntos, é muito bom nós celebrarmos em família, mas faça da sua prioridade Deus. Faça da sua prioridade caminhar com o Senhor de uma forma diferente. Não vire simplesmente o calendário, mas vire o calendário de uma forma diferente, para que o Senhor possa estar conosco. E aí nós podemos viver o que Moisés disse para Josué: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca te deixará, nunca o abandonará. Ou como Josué, Deus diz para Josué em Josué 1, capítulo 1, verso 9: não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo para que você viva um novo de Deus na sua vida, para que você viva algo maravilhoso de Deus para o ano que se inicia, irmãos. Esse é o desejo que eu tenho, não só para a igreja. Temos muitos desafios para frente. Contamos com cada um dos irmãos. As igrejas hoje, no mundo inteiro, elas passam por dificuldades. Aliás, o mundo inteiro
faça, e a igreja também. Mas nós juntos em Deus somos uma força grandiosa para trazer luz, como eu disse na pregação passada, para trazer algo novo de Deus para vidas que precisam de renovação, que precisam de uma nova visão, que precisam de esperança. Que Deus possa abençoar teu ano de 2023, que Deus possa abençoar a sua vida. Elimine aquilo que te atrapalha. Veja, faça primeiramente uma reavaliação na sua vida, uma retrospectiva na sua vida. E depois, entregue a Deus aquilo que você deseja para o próximo ano. E eu quero orar com você, exatamente fazendo isso nessa hora. E eu queria que você parasse junto comigo e fizesse essa oração. E logo em seguida nós vamos estar vendo um vídeo sobre a retrospectiva da nossa igreja, tudo que Deus tem feito dentro da nossa simplicidade. E esperando em Deus que no próximo ano nós possamos viver coisas novas em Deus, experiências sobrenaturais. E eu queria orar com você, se você assim me permite. Com todo o meu coração, de todo o meu ser, eu desejo para você um ano abençoado e que o Senhor opere em sua vida grandes milagres, curas, traga para você grandes respostas, tire as dúvidas, altere aquilo que precisa ser mudado e que Jesus seja Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada um que hoje parou nesse momento para ouvir esta palavra, esta mensagem. E eu te agradeço de todo o meu coração, porque o Senhor tem sido tão presente em nossas vidas, Deus. E queremos caminhar neste próximo ano, ao virar do calendário, Senhor, mais expectativas, mais projetos, confiando em Ti, Deus. E que a Sua mão vá à nossa frente, Deus, abrindo portas. E que os Seus pés, Senhor, caminhem adiante de nós e que possamos seguir as Tuas pegadas, Deus. E que a Sua luz brilhe, Senhor, e que nós possamos seguir juntos e que mais pessoas se ajuntem, Deus, nesta iluminação da Tua palavra, do clareamento da nossa vida, Senhor, para vivermos novas experiências, Senhor. Pai, trazendo, Senhor, uma visão clara, Deus, daquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajude, Senhor. Abençoa cada um, abençoa cada família, abençoa a liderança da nossa igreja, Jesus. Abençoa os irmãos, os departamentos de trabalho desta igreja, cada projeto que nós fazemos e cada um que foi abençoado e continua sendo abençoado. Que o Senhor possa continuar usando nossas vidas. Que cada irmão que agora se reúne ou com família ou com amigos possa ter em suas vidas um brilhar do Teu Espírito Santo, um renovar do Teu Espírito Santo. Eu peço sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas, sobre os nossos projetos, tudo, Senhor, que nós temos é Teu, Deus. E que tudo também que nós temos, Senhor, possa ser entregue aos Teus pés. Entregamos, Deus, hoje ao Senhor o ano que passou, Deus, o ano que está se findando. Mas entregamos também diante do Senhor um ano que se inicia e dizemos, Deus, queremos andar contigo e queremos que o Senhor, o próprio Deus, vá à nossa frente e seja conosco e que nunca nos deixe, Deus, e nunca nos abandone e que nós possamos, Senhor, nos manter firmes e não nos apavorarmos, Deus, nem nos desanimarmos, pois o Senhor, Deus, o nosso Deus estará conosco por onde quer que nós andemos. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Não desligue, nós vamos estar passando uma retrospectiva. Eu vou fazer agora uma oração para encerrar, vou dar a bênção apostólica e dizer para você um feliz ano novo, que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Muito obrigado por você ter andado conosco até aqui, por você estar firme conosco, seja pela internet ou seja pelos cultos presenciais, aos irmãos que contribuem na casa de Deus, que nos ajudam na igreja. Muito obrigado por esse ano, foi um privilégio para mim ter estado com vocês e eu sei que será um privilégio nós começarmos este ano juntos, que Deus renove as nossas forças, a liderança da igreja, a Sandra Aguirre, ao Roy Aguirre, a família Aguirre, né, que tem me ajudado muito, as meninas,
meninas, a Ariana, a Bequinha. Que Deus abençoe muito essa família, que tem também essa responsabilidade, e que o Senhor guarde a vida deles. Ao mesmo passo também eu peço a Deus pela vida do Edu, pela vida da Sandra, do Pedrão, do João, que Deus guarde essa casa também, que Deus possa trazer para nós muita sabedoria, a minha família, os meus filhos, a todos aqueles que me acompanham, que estão junto comigo, a minha família que eu estendo, que é a família Link Church, e a todos que nos assistem. Deus abençoe muito sua vida. Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um, Deus. Que o seu nome seja honrado e agradecido, Deus, e que a nossa amizade, ela cresça, Senhor, e que a nossa intimidade cresça juntamente com o Senhor, sendo servos de um Deus maravilhoso, e que possamos viver experiências como a de Josué e como a de Moisés, juntos, Deus. E que o Senhor possa, em todos os momentos, sejam momentos bons ou sejam momentos ruins, nós podemos aprender e dar, Senhor, suporte uns aos outros, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Um feliz ano novo para você. Um Happy New Year. E que o Senhor nos abençoe na nossa jornada, na nossa caminhada, no nome de Jesus. Amém. Fique agora com a nossa retrospectiva de 2022 e seja abençoado. E lembrando, não podia esquecer que na semana que vem, então, nós já teremos o nosso culto de início do ano com uma Santa Ceia, recebendo os irmãos novamente para o nosso culto presencial. Então, próxima semana, primeiro culto de janeiro, estaremos todos juntos celebrando ao Senhor por mais um ano que Ele nos concedeu. Deus abençoe você. Amáveis são os teus caminhos, ó Senhor. Alegro-me em confiar no teu amor. Cada novo dia incerto é pra mim. De tua direção preciso, ó Deus. Não sei viver sem tua força. Preciso só de ti, do teu poder. Cada momento, só contigo poderei vencer. És o sol da minha vida, és o pão que me alimenta. Respiro, és a mão que me sustenta.
quais são os teus caminhos, ó Senhor. Alegro-me em confiar no teu amor. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Oh, Deus tem sempre o melhor pra mim. A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Oh. Deus tem sempre o melhor pra mim. Ele tem. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é Não posso me esquecer, preciso perceber. O Deus que não mente está comigo. Mesmo se eu chorar, minha alma cantará. O Deus que não falha é meu amigo. Está comigo. Mesmo se eu chorar, minha alma cantará. O Deus que não falha é meu amigo. Não posso me esquecer. Está comigo.
melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Oh, oh. Deus tem sempre o melhor pra mim. A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom.